Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem gerado uma crise aí nos cristãos. E eu confesso que eu também já passei por esse tipo de questionamento, que é: Jesus errou quando me escolheu? Quando a gente passa por algum tipo de dificuldade, a gente tende a ficar se questionando: será que realmente eu fui chamada para isso? Será que realmente Jesus me escolheu? A gente acha que não é capaz, a gente começa a se comparar, a gente começa a ver que existem pessoas melhores para fazer aquilo que a gente está fazendo, pessoas mais habilitadas, mais capacitadas, que falam melhor, que se expressam melhor, que têm uma condição financeira melhor para fazer aquilo, e realmente tem. Só que a partir do momento que a gente começa a questionar esse tipo de coisa, a se comparar, a gente acaba meio que indiretamente falando que Jesus errou. E a palavra de Deus nos garante, Deus não erra nunca. Josué 21:45 é uma delas. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. A gente precisa entender que, independente do cenário que a gente tá, independente das dificuldades que a gente enfrenta, a gente precisa confiar e entender que Deus não falha. Quando Ele faz uma promessa, quando Ele dá uma ordem, quando Ele fala algo, Ele já garantiu a vitória. Ou você acha que quando Deus enviou o seu Filho para sofrer aqui na Terra, tudo que Ele sofreu para salvar uma nação, Ele errou? De início, a gente pensa que sim, não, porque isso não vai dar certo. Mas a gente só sabe que deu certo porque a gente conhece o final. E aquelas pessoas que viviam com Cristo, os discípulos, que é um outro ponto. 12 discípulos, nenhum deles foi perfeito. Jesus escolheu Judas. Por que Judas? Jesus escolheu Pedro. Por que Pedro? Sabe? Eram discípulos totalmente desordenados, visão humana, pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, pessoas falhas, assim como a gente é hoje. Então, quando a gente para pra pensar humanamente, a gente realmente encontra defeitos, falhas, pecados, a gente pensa que não vai conseguir, a gente encontra muitos motivos para não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas a gente precisa entender que o plano de Deus é perfeito. E independente dos instrumentos que somos nós, que ele usa serem imperfeitos, o plano dele continua sendo perfeito. Então, para pra pensar. O Criador do céu, da terra, que criou cada grão de areia, cada parte do seu corpo de forma perfeita e única, com a sua infinita graça, amor e perfeição, decidiu te escolher, decidiu me escolher, pessoas improváveis, assim como Jesus escolheu lá atrás os 12 discípulos improváveis, imperfeitos, porque Jesus ele faz como ele quer, e a gente tem que entender que os planos dele são sempre muito melhores e maiores do que os nossos. Além dos 12 discípulos como exemplo, na obra de Cristo aqui na Terra, a gente consegue ver muitos outros exemplos aí. Paulo é um grande exemplo disso. E arrisco a dizer que um dos maiores exemplos de cristão improvável. Para quem não conhece, Paulo, ele era um dos maiores perseguidores de cristãos da Bíblia, até ele ter um encontro verdadeiro com Cristo. E então se tornar um dos maiores apóstolos de Cristo. Para pensar, de uma pessoa que era totalmente perseguidora e matava os cristãos, ele se tornou um dos maiores seguidores de Cristo no ensino, na exortação, na disciplina. É algo totalmente improvável, é algo que se a gente não conhecesse o final, a gente ia duvidar com certeza. Mas, novamente, tudo que Deus faz é perfeito. Paulo, ele conseguiu concluir a carreira dele com sucesso, e a prova disso tá lá na última carta que ele fez pro seu filho na fé, Timóteo, que inclusive eu acho que é uma das cartas mais lindas da Bíblia para mim. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu super entendo que em muitos momentos a dúvida surge, a incredulidade surge, porque a gente é ser humano, é normal, mas a gente não pode deixar esses sentimentos, esses pensamentos nos pararem. Um outro exemplo também de uma pessoa improvável foi Moisés, que quando ele foi chamado por Deus para libertar os israelitas, ele ficou com medo, ele temeu, ele falou: Senhor, mas como eu vou fazer isso se eu tenho dificuldade na fala? E Deus falou para ele: eu estarei com você. E quando Deus fala que vai estar com você, meu amigo, minha amiga, segue em frente. Inclusive, eu te aconselho a ler a história de Moisés, desde lá do começo, quando ele era bebê. Eu creio que vai alimentar a sua fé, vai te edificar e vai fazer você conseguir olhar um pouco além daquilo que a sua visão humana está enxergando. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas improváveis que Deus fez cumprir a promessa. Então, hoje eu tô aqui para te encorajar. Não permita que o seu medo, as suas dúvidas, as suas frustrações te paralisem, te façam
façam retroceder ou te roubem aquilo que Deus tem preparado pra você. Que assim, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente tá em um período que a gente não tem mais tempo pra questionar e nem nos cabe questionar o agir de Deus. E lá em Mateus, inclusive, fala sobre ter muito trabalho pra pouca mão de obra. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Por isso, mais do que nunca, precisamos nos posicionar e entender que a capacitação vem de Cristo. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te deu uma promessa, Ele vai te dar os instrumentos para que essa promessa se cumpra no tempo que Ele determinou. Mas a gente precisa se posicionar. Então comece hoje. Sabe aquela história de que Deus é o Deus do impossível? Realmente, Deus, Ele faz coisas impossíveis. Mas aquilo que é possível, a gente precisa fazer. Aquilo que é da nossa alçada, aquilo que é nosso pra gente fazer, Deus, Ele não vai fazer pro nosso. É igual quando você tá ensinando um filho a dar os primeiros passos. Você levanta ele e chama. Você não vai pegar o pé dele e ficar dando passinhos por ele. Você vai deixar que ele aprenda a dar os primeiros passos. Você só vai estar ali instruindo, ajudando se necessário. Se ele cair, você vai levantar. Mas o andar é dele. Então, o andar é nosso. O primeiro passo tem que ser nosso. A caminhada tem que ser nossa. Para que Deus opere no impossível. Então, comece hoje. Comece orando, pedindo para Jesus revelação daquilo que ele tem preparado para você, daquilo que ele deseja que você faça. E seja obediente à voz dele. Seja obediente àquilo que ele te pedir para fazer. Então, apenas vá e seja fiel àquilo que Deus te chamou para fazer. Eu espero muito que Deus tenha falado com você através desse vídeo. E que se você não se posicionou ainda, você comece a partir de hoje. Não deixe para amanhã. Comece hoje, comece agora. Um super beijo e até o próximo vídeo.